Fala, família vascaína, aqui é o Eduardo Maiolo, esse é o canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo o vídeo aí de domingo, né, cara? O vídeo aí de domingo para segunda para o canal, para a gente falar de Vasco, para a gente falar de assuntos aí relacionados ao Vasco da Gama, assuntos aí interessantes e importantes sobre a venda da SAF, assuntos também sobre contratações, mercado da bola, né, do Vasco da Gama. Mas antes de mais nada, peço a vocês aí o joinha, o like, que se inscreva no canal também, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar para impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Serei muito grato a vocês, né? E vamos falar, gente, de Vasco da Gama, vamos falar de assuntos aí relativos ao Vasco. Antes de mais nada, né, gente? Falar daqui da Copa do Mundo, né? Hoje tivemos a final da Copa do Mundo aí de 2026 entre Espanha e Argentina. A Espanha é campeã do mundo de 2026 e eu que gravei um vídeo curto dizendo que a Argentina, né, iria ser campeã na prorrogação, porque esse jogo iria para a prorrogação e tal, seria aquele lenga-lenga, aquele jogo de compadre, né? Eu não assisti a partida, sincero para vocês, eu não assisti a partida de hoje, tá? Até porque a Copa do Mundo para mim, cara, sinceramente, não tá tendo mais graça nenhuma, cara. Tá pior do que o futebol daqui brasileiro, tá? Na minha humilde opinião. Por isso eu gravei aquele vídeo mais cedo, aquele vídeo curto, dizendo que a Argentina talvez seria campeã da Copa do Mundo aí na prorrogação, por causa daquele gol ali mal anulado da Espanha, né? E eu disse, cara, a Argentina vai acabar sendo campeã dessa Copa do Mundo, porque parece que está tudo armado ali para ela ganhar essa Copa. Mas não, né? A Espanha acabou vencendo ali, meteu 1-0 ali na prorrogação, levou até o final, né, da prorrogação ali, conquistou o título, beleza. Cara, sinceramente, não torci para ninguém, não torci contra ninguém. Eu não tenho essa coisa de ficar, porra, é a Argentina, eu vou torcer contra. Eu, sinceramente, eu não tenho, cara. Eu não torço a favor da Argentina, tá? Eu não torço a favor da Argentina, mas também não fico ali secando a Argentina, igual um monte de gente fica secando. Que são um monte de arrogante, racistas, grossos, ignorantes, não sei o quê. Pô, beleza, eles têm todos esses defeitos ali, eu concordo e tal. Mas, cara, eles são intensos pra caramba em tudo que eles gostam, em tudo que eles se apaixonam, principalmente em relação à seleção e tudo. Cara, eles são muito mais intensos do que a gente. O brasileiro, ele é muito frio, ele é muito, sabe, ele é muito sem graça, ele é muito, sei lá, cara. Tu vai no show aqui no Brasil de rock ou um qualquer show assim do tipo, porra, o cara tá lá com a porra do celular ali filmando, sabe? Não sei o quê. O cara não tá curtindo o show. Agora, porra, tu vai no show qualquer na Argentina, principalmente o show de rock, tu tiver ali no meio ali, você vai ver que é totalmente diferente, cara. Eles, sabe, eles curtem ali ao máximo possível, eles, porra, do início até o final, e da mesma forma também é no futebol, entendeu? Então, porra, é uma coisa assim que eu elogio deles, mas claro, eles são grossos, eles são ignorantes, eles são preconceituosos. Isso aí é um defeito muito grande que eles têm. Agora, o torcedor brasileiro que fica cercando a Argentina, porque o Brasil saiu para a Noruega e não foi competente para seguir em frente na Copa do Mundo, é babaquice, porque, cara, eles têm o Messi, ou tinha, né? Porque é a última Copa do Messi esse ano, creio eu, né? E a gente tem quem, cara? O Neymar, que jogou na partida contra a Noruega ali, alguns minutos ali, e teve a sorte de ter um pênalti ali. Ele converteu o pênalti, foi querer tirar a onda com o goleiro da Noruega, perdendo de 2-1, já no finalzinho da partida. Caralho, que onda é essa? Eu sou do tempo que o Romário escutou ali o goleiro da Suécia falando que não conhecia Romário, que nunca ouvia
que nunca tinha ouvido falar do nome do Romário na vida. O Romário foi lá, meteu um gol de cabeça em cima desse goleiro aí que tinha quase 2 metros de altura, e o Romário 1,5 m, tá? E o Romário chegar no final, decidir a porra da partida e chegar pro goleiro e falar assim: aqui ó, prazer, sou eu, Romário. Entendeu? Eu sou dessa época aí. Aí, porra, aí tu tira a onda, você tá entendendo? O Neymar não. O Neymar meteu o gol de pênalti ali, ele tinha que meter a bolinha debaixo do braço, caminhar pro meio campo para dar saída de novo, para tentar empatar a porra da partida. Não é ficar lá batendo papo com o goleiro, entendeu? Querer tirar onda com o goleiro. Quem você é? Quem é você? Não sei o que, da maneira que ele costuma fazer. Entendeu? Então, porra, quando a gente tiver esse tipo de líder da seleção brasileira, cara, vai demandar tempo para a seleção brasileira conquistar alguma Copa do Mundo ou até mesmo algum título, né? Seja sul-americano, seja lá o que for. Infelizmente, é uma geração muito fraca, na minha humilde opinião. Vamos falar de Vasco, que é o mais importante, tá, gente? Olha só, o Matheus França, né, cara, que acabou o empréstimo dele, o vínculo aí com o Vasco, voltou pro Crystal Palace. Aí o Crystal Palace fez um amistoso lá na Inglaterra, se eu não me engano, né? Pegou o tal do, deixa eu ver aqui, o tal do Swindon, acho que é isso, Swindon, né? Deve ser um time fraco. Venceu de 5-1. E o Matheus França meteu 3 gols, cara. Hat-trick do Matheus França. Aí, né, a legenda fala o seguinte, né? Porque quando o jogador sai do Vasco, veio no CR7 da vida. Matheus França marcou um hat-trick no amistoso de hoje pelo Crystal Palace. Acho que, se eu não me engano, esse jogo foi no sábado, né? E parece que o problema é o Vasco da Gama, cara. Parece que a energia dentro do Vasco não é boa, sabe? E puta que pariu, impressionante, cara. Porque o cara simplesmente ele não despontou. Ele no finalzinho, ele fez um gol ali da Sul-Americana e tal, jogou uma partida bem, sabe? Já perto de ir embora. E porra, cara, e só. Agora o cara chega, volta pro Crystal Palace e mete 3 gols no amistoso. Enfim. Vai entender, coisas que só acontecem com o Vasco, né, cara? E as notícias mais importantes aí, só falar aqui do Nelson de Ossa, né, cara? Essa novela que já tá durando 1 mês, né? Desse volante aí do Real Betis, que tá para vir pro Vasco da Gama. Parece que o Real Betis finalmente aceitou as garantias financeiras do Vasco. Aí agora tá na troca de documentos, está ali discutindo alguns pontos, alguns detalhes ali do contrato, de forma de pagamento, da maneira que o Vasco vai pagar, porque é um empréstimo com opção de compra que pode virar obrigação de compra. O Vasco vai começar a pagar só em 2027, né? Então, estão discutindo ali a forma de pagamento, em quantas vezes, acho que em 4 vezes, se eu não me engano, uma operação avaliada em 10 bilhões de euros. E agora está aguardando ali o Real Betis dar o sinal verde, né, para o Diossa viajar aqui para o Rio de Janeiro para assinar contrato. Ele vai assinar contrato com o Vasco, acho que de 5 anos, vai ganhar em torno aí de 1 milhão e pouco por mês. Porra, deve ser um puta de um jogador para ganhar 1 milhão encaralhada por mês. E, porra, e taça Celeuma toda, um volante. E diz que ele joga de atacante também, que no amistoso aí ele jogou de atacante, conseguiu cavar um pênalti, converteu o pênalti, né? Vamos ver. Chegando aqui no Vasco a gente vai ver, né, o que vai acontecer, tá? E olha, saiu a arbitragem para o jogo do Vasco e o Independiente Medellín da Colômbia, que, se eu não me engano, vocês vão me desculpar a minha falta de memória, acho que o jogo está marcado para quarta-feira lá em Medellín, não é isso? Terça ou quarta-feira, vocês me desculpem a minha falta de memória, tá, gente? É que eu esqueci mesmo, tá? Ou é terça ou é quarta-feira, às 19 horas. Vou tentar assistir esse jogo no trabalho, mais uma vez, né? Então, o árbitro será o Piero Maza, do Chile, né? O quadro de arbitragem todo chileno. Assistente 1, Cláudio Rutia. Assistente 2, Juan Serrano. O quarto árbitro é o Fernando Vejá. O VAR fica por conta do José Cabero e o assistente de VAR Alejandro Molina. Tá? A Conmebol acaba de confirmar a equipe de arbitragem para o jogo de ida entre Independiente Medellín da Colômbia e Vasco pelos playoffs da Copa Sul-Americana, todos chilenos. Tá? Então, vamos ver. Notícia aí do Atenção Vascaínos, né?
que eles tenham uma boa arbitragem, não quero que o Vasco seja beneficiado, né? Que eles sejam imparciais, apenas isso, tá? Olha, cara, o Vasco encerrou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2026 na 17ª colocação com 20 pontos, tá? Parece que é a quinta pior campanha do Vasco no primeiro turno, comparando ali os anos que o Vasco foi rebaixado, os 4 anos que o Vasco foi rebaixado, tá? A pontuação é inferior até mesmo de algumas campanhas que terminaram em rebaixamento, como 2013, que o Vasco fez 24 pontos no primeiro turno, 2020, que o Vasco fez 21 pontos, quer dizer, o Vasco está marcando menos pontos do que esses 2 anos que foi rebaixado. Olha só, cara, o problema, sabe, que a gente está passando, tá? Apenas em 2008 que o Vasco fez 19 e 2015 que o Vasco fez 13 pontos, que foram os piores entre os anos da queda, tá? Desde que o Brasileirão passou a ter 20 clubes em 2006, esta é a quinta pior campanha do Vasco ao fim do primeiro turno. Agora a equipe comandada por Pedro Emanuel Pissarra reagiu no segundo turno para deixar a zona de rebaixamento e evitar mais um descenso. Cara, eu escutei falar que o Pedro Emanuel parece que vai implementar finalmente a filosofia dele, né, de treinamento. Ele treinou, teve mais tempo para treinar com o time aí, teve praticamente uma semana. E parece que no jogo contra o Vitória ele ainda seguiu ali, a risca ali, o que o Bruno Lazzaroni tinha feito, né, antes dele chegar. E parece que agora ele vai implementar ali a metodologia dele, vamos ver o que vai acontecer. E diz que ele está carregando ali 2 maldições, né? A maldição do Fernando Diniz, que foi o gol que a gente tomou do Vitória, com aqueles erros ali, bizarros ali, do Léo Jardim, repondo aquela bola na frente da área ali para o Carlos Cuesta, e o Carlos Cuesta toca para o Cauã Barros, que perde a porra da bola, né? E o Renato Kaiser sai de cara o Léo Jardim e marca o gol da vitória. E a outra maldição é do Renato Gaúcho, que parece que o Vasco vai jogar nos playoffs lá da Sul-Americana com time misto. Parece que o planejamento é esse, tá? O Vasco vai com time misto para Medellín enfrentar o Independente Medellín. Eu acho que o Vasco não tá afim muito da Sul-Americana, não, sinceramente, cara. Eu acho que o Vasco tá meio que cagando para a Copa Sul-Americana. Eu acho que ele tá preocupado mais com a Copa do Brasil e com o Campeonato Brasileiro, e para a Copa Sul-Americana realmente ele está cagando, tá? Então, cara, bom, vamos fazer o quê, né? Não, a gente só tem que ficar assistindo, né? Ou não, vamos ver, tá? Olha, uma lista ali divulgada ali de 4 zagueiros que interessavam o Vasco da Gama, tá? O Diego Carlos, Gabriel Pereira, Murilo e Vitor Tormenta, tá? Só um deles o Vasco ainda mantém o interesse de negociação. Eu não quero trazer negócio de especulação de jogador, porque puta que pariu, cara. Uma hora tem um jogador especulado que foi oferecido, outra hora vem outra fonte dizendo que é mentira, que aquele jogador não foi oferecido. Então eu não quero ficar colocando jogador aqui na capa. Eu só estou trazendo a informação, tá? Diz a matéria dizendo que o Diego Carlos continua aí na mira do Vasco, né? E todos os nomes foram sondados inicialmente, mas o único que está na lista final é o Diego Carlos, que atua no Fenerbahçe, né, da Turquia. O Vasco tem grande interesse no zagueiro por considerar o jogador com características ideais. Bom no jogo aéreo, líder e com perfil físico. O zagueiro Gabriel Pereira realmente interessava ao Vasco, mas após sondagem inicial, o Vasco foi avisado que o Copenhague da Dinamarca só negociaria o jogador em definitivo ou por empréstimo com obrigação de compra no valor de 10 milhões de euros. No momento, o clube da Grécia e outro da Itália manifestaram o desejo de fazer uma proposta pelo zagueiro brasileiro que atua na Dinamarca. Outro nome especulado aí está sendo tal do Becão, alguma coisa assim, tá, cara? Tal de Becão aí, um outro zagueiro aí que o Vasco também tá de olho, parece, tá sondando aí, eu não sei. Cara, para mim, na verdade, tudo é especulação, tá? Agora, se a contratação de zagueiro, de atacante, foi igual desse Nelson de Osso aí, virar uma novela, a gente só vai contratar aí no final do Campeonato Brasileiro, tá? No final do ano. Vai acabar as contratações de fato só lá no final do ano, tá? Porque, porra, tá foda, tá difícil, tá complicado demais, cara.
Qualquer contratação que o Vasco faça é uma celeuma da porra, cara. Putz, grilo, chega a ser repugnante. Gente, olha só, o Vasco vai pedir à Justiça autorização, ou pediu à Justiça, né, para um novo financiamento de 40 milhões, tá? Um próximo empréstimo DIP, um outro empréstimo DIP. O clube alega que a intervenção judicial acabou atrasando o Vasco e acabou afetando a vida do Vasco acabou afetando a vida financeira do Vasco, a vida operacional do Vasco da Gama, tá? A matéria diz o seguinte, olha, o Clube de Regata Vasco da Gama e a Vasco SAF protocolaram neste sábado 18 um pedido na recuperação judicial para que a quarta vara empresarial autorize a contratação de um novo financiamento DIP de 40 milhões, junto ao Almirante Participações e Empreendimentos. Essa Almirante Participações e Empreendimentos é a empresa do Marco Lamáquia, né? Futuro investidor da Vasco SAF. Ou seja, ele vai emprestar o dinheiro, seria a Crefisa, mas a Crefisa saiu do circuito, ela resolveu sair fora, tá? Até mesmo para evitar esse negócio de rumores de conflitos de interesse, né? O pessoal não evitar o bafafá. Então, essa empresa aí do Marcos Lamáquia, tá, tal da Almirante Participações, vai emprestar o dinheiro e esse empréstimo vai ser diluído nas ações da SAF do Vasco da Gama. Vai entrar ali no passivo, né, quando o Marcos Lamáquia assumir. A matéria continua dizendo o seguinte: principais pontos da petição. O Vasco afirma que não precisa convocar nova Assembleia de Credores, pois o Plano de Recuperação Judicial já autorizou previamente a contratação de novos financiamentos DIP, dependendo apenas da validação da Justiça. A Crefisa, que financiou o primeiro DIP, possuía direito contratual de preferência, renunciou formalmente a esse direito, foi o que eu acabei de falar, liberando o clube para fechar a operação com o Almirante. O financiamento prevê 40 milhões líquidos, liberação em parcela única após autorização judicial, quer dizer, o Vasco vai receber à vista, correção apenas pelo INPC, sem juros remuneratórios, não vai ter juros, tá? E prazo de 1 ano para pagar. Ponto mais importante, caso a Almirante vença o futuro leilão da UPI, os 40 milhões poderão ser compensados com o investimento que ela fará na aquisição da UPI, funcionando como uma antecipação dos recursos que seriam aportados na operação. Ou seja, se eles comprarem a SAF do Vasco, esses 40 milhões aí vão ser revertidos aí, né, dentro das ações da SAF, funcionando como antecipação dos recursos que seriam aportados na operação. A petição, porém, deixa claro que isso ocorrerá apenas se a empresa for vencedora do processo competitivo, ou seja, não significa que a venda já esteja definida. Como garantia, a SAF oferecerá parte dos recebíveis futuros da Liga Forte União, quer dizer, o que o Vasco vai ter direito da Liga Forte União, direito de transmissão, já vai estar penhorado já para frente, né? Já vai estar como garantia, né? E relacionados ao critério do apelo comercial, enquanto o CRVG atuará como avarista solidário da operação. A petição também revela um cenário de forte pressão de caixa. Segundo o Vasco, os recursos são essenciais para manter as operações, honrar compromissos com atletas, funcionários, fornecedores, cumprir o plano de recuperação judicial e a transação fiscal. Projeções financeiras apresentadas sob sigilo indicariam risco de insuficiência de liquidez nas próximas semanas. Agora, a operação ainda depende da manifestação da administração judicial do Ministério Público e do Watchdog, né? O tal do Watchdog lá, que está lá, o cara que está supervisionando lá a parada toda, e principalmente da decisão da juíza da quarta vara empresarial. Somente após essa validação, o financiamento poderá ser formalizado. E a fonte aqui do podcast Cruz Maltino junto ao GE, tá, pessoal? Então, olha só, o Vasco vai pegar esse empréstimo de 40 milhões, tá? E vocês lembram que eu falei que isso ia cair no colo do Marco Lamáquia, né? As contratações do Vasco seriam de empréstimo com opção de compra ou com obrigação de compra, como eles estão fazendo lá com o Diossa, né? E também o Vasco vai pegar empréstimos aí para fluxo de caixa, para pagar os compromissos, para pagar ali os funcionários e tal, fornecedores,
e vai jogar no peito do Lamáquia assim que ele comprar a SAF vascaína, tá? Então, isso também é outro tipo de operação, pegar empréstimo DIP para depois jogar lá em cima do Lamáquia aí para ele assumir as dívidas. Da mesma forma, são as contratações que o Vasco vai fazer aí nessa janela de meio do ano, tá? Vai ser dessa forma. Vai contratar ali por empréstimo para poder começar a pagar em 2027 para o Lamarck assumir e começar a pagar ali os jogadores, os atletas que o Vasco está contratando. Então, cara, a operação está tudo sendo feita para isso, tudo caminhando para isso. A verdade é o seguinte, cara, o Vasco vai ser vendido de qualquer maneira. Pode não ser esse ano, pode ser só no ano que vem, mas que já está certo, já está assinado, já judicialmente já está constando, já está aparecendo lá, e eu acho que a justiça vai acabar ratificando isso, tá? Claro, vai ter uma concorrência, mas eu acho que essa concorrência aí, essa licitação, né, ela é pro forma, né, é só para cumprir protocolo, entendeu? Mas o Marco Lamarca vai ser o futuro investidor do Vasco da Gama. E falar nisso, eu vou trazer aqui para finalizar o vídeo, tá? Um vídeo do Rica Perrone, jornalista Rica Perrone, e o Rica Perrone vai me dar permissão de postar o vídeo dele aqui na íntegra. Vou fazer questão de postar aqui na íntegra, onde ele fala que a Leila Pereira deve renunciar à presidência do Palmeiras, tá? Para exercer algum cargo na SAF do Vasco da Gama. Eu sou sincero para vocês, eu não acredito muito nisso, tá? Eu não acredito muito nisso, apesar de que se isso acontecer, eu vou gostar bastante, tá? Mas segundo o Rica Perrone, essa insistência do BAP querer interferir na venda do Vasco por Marco Lamáquia, alegando conflitos de interesse, pode fazer com que a Leila Pereira renuncie à presidência do Palmeiras para liberar o caminho para o enteado dele poder comprar a SAF do Vasco e não gerar problemas, tá? Ele falou que sobre o conflito de interesse, se é ou se não é, quem vai avaliar são os órgãos da CBF, e ele falou que juridicamente, cara, vai levar quem tem mais influência. Que aqui nesse país aqui, sabe, a lei nunca é cumprida, tá? Na lei ali não tem nenhum conflito de interesse. Não tem nenhum conflito de interesse. O próprio advogado do Marcos Lamarca deu entrevista agora há pouco tempo falando que não tem problema nenhum, tá? Que o BAP tá vendo o chifre em cabeça de cavalo. Só que vai depender de quem tem mais influência dentro da CBF. Já se descobriu que o presidente da ANRESF, ou da ANRESF, né, que é o órgão aí, regulamentador aí do fair play financeiro, é flamenguista, você está entendendo? Então, se o BAP tiver mais influência que a Leila Pereira dentro da CBF, com certeza eles vão achar ali um caminho para barrar essa venda do Vasco aí para o Marco Lamarca, tá? Então, dessa forma, a Leila Pereira talvez peça a renúncia do Palmeiras para não atrapalhar a venda do Vasco, tá? E depois, por causa disso, ela vai vir exercer uma função dentro da SAF do Vasco, mas por ódio, por raiva. Ela vai vir com ódio para querer atingir o Flamengo, porque, segundo o Rica Perrone, mais do que ela ser um rival do Flamengo, como ela está sendo presidente do Palmeiras, se ela exercer alguma função dentro do Vasco da Gama, ela vai atingir diretamente o coração da torcida do Urubu. Você está entendendo? Então, tipo assim, vai ser ainda pior. E o Vasco bem, despontando, desempenhando, e o Flamengo tendo queda de produção, não estando mais lá em cima ali, postulante ali, né, a títulos, a exceção, isso daí vai gerar uma crise interna dentro do Flamengo. Dia sim, dia não, vai ter uma crise dentro do Flamengo. E uma coisa aqui que eu concordo com o Rica Perrone, porque o BAP é contra a venda do Vasco e a oposição dentro da política vascaína também é contra a venda, tá? Então, isso aqui eu já falei várias vezes. É muita gente contra essa venda do Vasco para o Marco Lamarca. Isso quer dizer que isso vai ser muito bom para o Vasco. Ele tem a mesma visão, tá? Por que o BAP, o presidente do Urubu, é contra e por que a oposição vascaína também é contra? Se eles são contra a venda do Vasco, tá?
é porque vai ser muito bom para o Vasco. Porque se não fosse, se fosse uma furada, eles estariam cagando e andando. Ah, deixa eu vender essa porra que eles vão se arrebentar todo, né? O Vasco vai se afundar cada vez mais. O BAP, e ele alega o seguinte, se o BAP ele se juntasse com outros clubes para alegar esse negócio de conflito de interesses, né, teria uma certa relevância. Só que não, é ele sozinho, cara. É ele que tá se preocupando, é ele que está se incomodando. Os outros clubes não estão se incomodando. Então, para isso fica meio que estranho. Vocês estão entendendo? E a oposição do Vasco, idem, né? Porque se o Vasco estiver numa terra arrasada, para eles virem ali pegar o poder, porque quem quer o poder se usufrui disso, se usufrui de estar tudo ali detonado, de estar uma terra arrasada ali, e eles se apoderam do poder, eles vêm como uns semideuses ali para convencer o povo, para convencer aquela instituição que ele ali é o salvador da pátria. É assim que funciona. Só que não. Só que como a venda pode ser boa para o Vasco, né? Eles estão incomodados, eles não querem que essa venda saia. Então, eu vou deixar para finalizar o vídeo do Rica Perrone falando tudo isso daí, as coisas que, assim, que eu já percebi, que eu já estou tendo visão disso já há muito tempo, ele só está ratificando aquilo que eu já estou percebendo há muito tempo aqui, e que muito influenciador não parece que não está percebendo. Né, Vascaíno do Cerrado? Parece que você não está percebendo isso aí, né, meu amigo? Eu gosto muito de você. Mas, cara, eu acho que você anda meio equivocado nos seus vídeos ultimamente, com todo respeito, tá? Fique aí com o vídeo do Rica Perrone. Desejo a vocês um domingo abençoado, um início de semana abençoado. Fiquem com Deus. Saudações vascaínas. E eu fui. Minha diretoria, vamos lá. Está tendo toda essa confusão aí envolvendo a venda do Vasco para o grupo do Lamarck, lá que é a família da Leila. E a gente tem que falar disso aqui porque tem vários pontos para a gente separar. Primeiro ponto. A regra é clara em relação a você ter um fundo de investimento de um parente, de um clube e tal. Ela é meio clara. A Leila é dona do Palmeiras? Não, ela é patrocinadora barra, né, principalmente presidente do... Ela é a compradora do Vasco? Aí a gente vai entrar no meio jurídico, cara, que eu posso cravar para vocês com larga tranquilidade, que é uma questão que não vai ser analisada juridicamente, e sim por influência. Quem tem mais influência? A Leila ou o BAP? Quem tiver mais influência dentro do negócio todo, do processo, que a gente está falando de Brasil, vai conseguir o resultado que quer. É basicamente isso, tá? Então não se iluda com as ideias de que não, o Brasil tem regras, se quer essa ladainha do BAP. Não, a regra, o Brasil tem que cumprir regra. Desde quando o Brasil cumpre regra? Pelo amor de Deus, BAP, quer enganar quem? Estão falando do Brasil, cara. O Brasil não tem regra, o Brasil tem influência, o Brasil tem política, o Brasil não tem regra. O Brasil não tem lei. As leis do Brasil, elas funcionam quando convém. Né? Já aconteceu várias comigo que eu posso postar. Se você quiser, eu te mando, BAP, no teu WhatsApp aí, todas as leis que comigo funcionaram, com o outro não funciona e tal. O Brasil não tem, o Brasil tem influência. Quem interessar. O curioso dessa história é o seguinte: se você imaginar num cenário normal, o Vasco ser vendido para alguém, e essa venda me parece ser muito boa, e acho que o mercado entende da mesma maneira, o BAP está sendo um grande avalista da venda do Vasco, porque quando você tem uma venda de um clube de futebol para um investidor, você tem a torcida daquele clube como a maior interessada. Então, o maior interessado nessa venda, em gostar ou não gostar, é a torcida do Vasco. A torcida do Vasco não se importa, ao que parece, que o presidente do Palmeiras tenha ligação com a família do comprador do Vasco da Gama. Quem deveria se importar, quem faria um chilique disso, são os vascaínos. Eles não se importam. É verdade que por causa da circunstância emergencial de, pelo amor de Deus, alguém bota o dinheiro aqui que eu não aguento mais, né? Mas eles não estão se importando. Quem é que está se importando? A oposição política do Pedrinho e o rival do Vasco. Então me parece que essa venda é muito boa, pelo menos na teoria. Pode dar errado, mas na teoria me parece boa. Por quê? Porque os dois maiores desesperados são os dois caras que falam, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer, que isso não vai dar certo. Então, me parece que temos aqui dois avalistas dizendo que o Vasco deve vender realmente para o grupo da família da Leila, porque, porra, me parece que o desespero bateu exatamente em quem pode perder com isso. E, portanto, é uma forma de se dizer, não, a venda parece ser muito boa. A Leila, presidente do Palmeiras, também me incomoda um pouquinho. Eu não sei juridicamente para que lado vai, como eu disse, eu também não acredito que isso vai ser determinação jurídica e sim influência. Mas, seja qual for, não é razoavelmente fácil a Leila falar assim, tá bom, então eu me retiro aqui da presidência do Palmeiras. Um ano antes eu entrego meu cargo aqui, o vice assume, pronto, acabou o problema, assume o Vasco do mesmo jeito. Afinal de contas, estamos falando de um negócio de bilhão e de um cargo que envolve muito mais gestão, ego, etc., do que qualquer outra coisa financeira. Então, entre os dois, provavelmente a Leila vai para a questão do dinheiro.
E aí ela vai falar assim, então Palmeiras, fica com o vice aqui, eu vou lá pro Vasco. Só que aí, Flamengo, ela vai pro Vasco com sangue no olho. E eu vou falar para vocês qual que é o medo do Flamengo em relação a Leila assumir o Palmeiras. Ou o Vasco. Não é uma questão simples assim, do tipo assim, ah, não, mas porra, mas ela vai assumir o Flamengo com todo o dinheiro que ele tem, com todo o poder que ele tem, ele tá com medo do Vasco se acertar? Tá, mas não é o medo da Leila exatamente. O medo é da pessoa física da Leila. E eu já ouvi essa conversa nos bastidores de algumas pessoas influentes no Flamengo e outras no Vasco. Algumas que acham que isso pode acontecer pro bem do Vasco e outros no Flamengo com medo, evidentemente, de acontecer. Que é assim, a Leila assume lá como presidente do Vasco. Ela larga o Palmeiras e fala, eu vou encarar essa porra e vou assumir o Vasco. Vamos supor que o Flamengo vá ao extremo de conseguir que a Leila largue o Palmeiras para assumir o Vasco. Cara, é um tiro no pé do caralho que o Flamengo pode estar dando. Por quê? Porque a Leila vai assumir o Vasco com um compromisso de X bilhões de investimento. Então eu tenho que dar aqui 1 bilhão em 3 anos pro Vasco e tal, ela vai fazer esse investimento. A Leila já conhece a administração do futebol, já transita bem no meio do futebol, é uma excelente gestora. O Palmeiras tem uma gestão melhor que a do Flamengo, se você pegar, né, a grosso modo, todos os índices, se você pegar, o Palmeiras fatura menos, tem menos torcida, menos exposição mediática, revela melhor, vende melhor e compra menos jogador. E o Palmeiras tem os mesmos resultados que o Flamengo. Portanto, é uma gestão melhor. E aí você pega essas duas coisas e fala assim, eu vou botar essa pessoa no Vasco. Com um porém, se essa pessoa levar pro pessoal ao ponto de, não, eu quero machucar o Flamengo, eu quero machucar o BAP. Meu problema agora é com o Flamengo. Essa mulher tem um fundo lá da casa dela de 25 bilhões. Ela pode chegar e falar, quer saber, sabe aquele 1 bilhão que eu falei que eu ia aportar aqui? Eu acordei hoje de manhã disposta a gastar mais um, porque eu tô afim de foder o Flamengo. Eu quero ganhar dos caras, foda-se. Então você tá meio que ajudando, você tá tentando impedir que entre um inimigo com poder de fogo grande pra cima de você, mas talvez esteja ignorando o fato de que ela está a uma assinatura de um papel, sem nenhum gasto, de falar assim, gente, muito obrigado, mas estão me obrigando a ficar só lá. E como lá é um negócio da família, eu vou ter que sair. Então eu tô indo pra lá. E aí ela vai com ódio. Ela vai disposta a gastar mais ainda. E eu já ouvi das dois lados essa verdade. O do Vasco falar assim, pô, vai que essa mulher chega aqui, fica puta e quer engolir o Flamengo. Por quê? Porque ela no Palmeiras, ela machuca o Flamengo nacionalmente. No Vasco, ela machuca o Flamengo no coração. Ela machuca no fundo da alma. Porque uma coisa é o Palmeiras ser campeão. O flamenguista fica chateado, mas é um rival do outro estado. Agora, se o Vasco começa a ser campeão, aí, meu compadre, aí o Flamengo entra naquele modus dele de crise essa semana, semana passada não. Crise essa semana passada não. Que é o Flamengo quando os rivais estão acordados. O Flamengo ele entra em crise conforme o desempenho dos rivais, porque o Flamengo e o flamenguista não aceita a ideia de que ele pode eventualmente perder. Então, se a Leila vai pro Vasco por obrigação da justiça, e ela não vai poder, provavelmente, desfazer o negócio do Vasco, ela vai muito provavelmente largar a cadeira do Palmeiras. Então, dentro dessa lógica, a não ser que o Flamengo tenha a convicção que ele vai pressionar ao ponto da Leila falar, não, então não vou comprar o Vasco. Cara, eu acho mais fácil ela largar o Palmeiras onde ela já está perto de sair, do que ela deixar de comprar o Vasco, que é onde o futuro ali, imagino, como investimento no futebol se estabeleça. Então você está fomentando a vontade de uma pessoa de te fuder. Se eu fosse o Flamengo, eu não comprava essa briga. A outra parte da briga é a oposição política do Vasco. Então, nesse momento, a oposição da situação do Vasco e o Flamengo estão indo contra uma ação da diretoria do Vasco, que me parece ser uma ação muito acertada, porque senão não causaria problema. O Flamengo estava ali rindo, sentado, falando, isso aí vai dar merda, deixa pra lá. E a oposição do Vasco está falando, deixa essa porra aí que é mais um motivo pra gente amanhã retomar o poder. Quando, na verdade, os dois maiores interessados e que isso não dê certo, oposição e rival, estão extremamente incomodados com isso. Me incomoda o que o BAP está dizendo? Não me incomoda. Eu acho só que é um tiro no pé ele comprar essa guerra sozinho. Se ele estivesse comprando com todos os clubes da Série A, entenderíamos que é uma ação coletiva para evitar alguma coisa. Mas ele comprando sozinho, fica aquela imagem, como sempre, do tipo assim, sempre o BAP e o Flamengo querendo ele cagar uma regra pro futebol brasileiro. Como o Flamengo não tem o senso coletivo, nem o BAP, de pegar o telefone e falar, vamos 5 para essa briga, ele não tem isso. É o Flamengo, eu mando, eu decido, eu sou o Flamengo, eu sou o maior do mundo. E aí você passa essa imagem e você reforça essa imagem. Só que você também vira o alvo de um grupo bilionário que tem mais poder financeiro do que você para fazer futebol. Então, eu acho que ele tem um ponto no que ele está dizendo. Não acho que deveria ir sozinho, acho que deveria juntar com outros clubes se os outros concordam para brigar contra isso. Acho que isso é muito mais um problema do Vasco do que do Flamengo. Mas ao ver o Flamengo se meter nisso, nesse nível, a imagem que me passa, o recado que me passa é: o Flamengo entende isso, que isso prejudica ele. Portanto, o Vasco está fazendo uma ótima venda.